que Deus vem colocando no meu coração essa palavra. Então, como não existe coincidência no reino espiritual, a gente sabe que não existe coincidência. Deus tem propósito para tudo e Deus vai revelando antes aos seus servos. Eu estou com um texto aqui de Atos capítulo 19, versículo 1 e 2, que Deus colocou já no meu coração para a gente compartilhar nesta manhã esta palavra de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo, ou seja, pelo seu celular, pela Bíblia escrita ou pela projeção. A minha tradução aqui é NVI. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, no nome de Jesus, colocamos essa mensagem agora diante do Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Fala conosco. Nós sabemos que através da Tua palavra, todo tipo de caos é transformado. Senhor, muda agora, Senhor, qualquer situação, mas faça com que a nossa mente agora e o nosso coração esteja guardada em Cristo Jesus, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, usa mais uma vez esse vaso de barro para a glória, louvor e adoração do Teu nome, no nome de Jesus. Diz aqui que ele passando pelas regiões lá de Corinto, na cidade, nas regiões altas, Paulo chegou ali a Éfeso, e ali ele acha alguns discípulos, que aqui você pode entender que os discípulos eram os crentes, aqueles crentes que creram em Jesus Cristo através da mensagem de João Batista, através do batismo de João Batista. Então, engraçado que me chamou a atenção é que Paulo estava perguntando para crente. Paulo não estava perguntando para os cidadãos de Éfeso que não conheciam a Jesus. Paulo estava perguntando para os crentes que tinham sido batizados pelo batismo de João, mas os crentes em Cristo Jesus, porque João Batista, ele não batizava em nome dele. João Batista, ele anunciava que Jesus Cristo viria, e Jesus Cristo veio. E Paulo chega para esses aqui, né? O versículo 7 fala que são 12 o número dos discípulos que Paulo encontra, que haviam sido batizados no batismo de João, mas nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Tudo que eles sabiam era que alguém mais poderoso do que João haveria de vir. Eles não sabiam que Jesus, o Messias, aquele que é mais poderoso que João, já tinha vindo. Olha que coisa. Jesus já havia morrido pelos pecados deles, ressuscitado dentre os mortos, ascendido ao Pai e enviado ao Espírito Santo, e eles não sabiam. Eles precisavam ouvir o restante do Evangelho. Eles precisavam ouvir o restante do que Deus tinha para a vida deles. Aí o versículo 2, o apóstolo reconheceu que o conhecimento que os discípulos tinham de Jesus era incompleto. Por isso que ele chega e pergunta: vocês, quando creram em Jesus, receberam o Espírito Santo? E eles disseram: nunca nem ouvi falar. Por isso Paulo perguntou, porque sabia que o conhecimento dele estava incompleto. Hoje, nesta manhã, Deus quer acrescentar o nosso conhecimento, e eu queria trazer para você algum ponto, para que o Espírito Santo possa ministrar no nosso coração. Para conhecer de fato alguém, precisa-se muito mais do que ouvir falar. Precisa-se do relacionamento íntimo. João Batista tinha falado de Jesus, que Jesus Cristo viria, e Jesus Cristo já tinha vindo, já tinha padecido, já tinha sido elevado aos céus. E eles, não,
Sobre Jesus eu ouvi falar, mas o Espírito Santo não. Mas eu quero trazer aqui, esse título da mensagem, é que se nós quisermos vencer, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E essas pessoas estavam faltando o enchimento do Espírito Santo, mesmo sendo crentes, estava faltando o enchimento do Espírito Santo. Conhecer, como muitos de nós, se eu perguntasse aqui, eu saísse perguntando, você conhece o Espírito Santo? Ah, conheço. Uma coisa, pastor Jailson, é conhecer o Espírito Santo. Uma coisa é ouvir falar de Jesus. Outra coisa é intimidade com o Espírito Santo. O que Paulo queria é que eles entendessem que só o Espírito Santo empodera o homem. Só o Espírito Santo empodera a pessoa. E que eles precisavam sair do campo do conhecimento para o campo de relacionamento. Do campo de se ouvir falar a respeito de Jesus e viver uma vida íntima com o Espírito Santo de Deus. Pastor, como podemos saber se eu tenho ou não tenho intimidade com o Espírito Santo? Eu vou mais profundo. Como eu posso saber se eu sou cheio ou não do Espírito Santo? É possível saber quem tem ou não intimidade com o Espírito Santo? Claro que é possível. Como se conhece uma árvore? Eu digo que sim. Pessoas que não têm o Espírito Santo, ele apresenta algumas características que a Bíblia fala de obras. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo apresentam outras características, o fruto do Espírito. Mas tem uma delas aqui que eu queria trazer para você e para minha reflexão que o Espírito Santo está me dando mais uma vez. Como é que eu posso saber se uma pessoa não tem o Espírito Santo? Quando uma pessoa anda com medo. O medo, a gente já viu na Bíblia que medo não é um sentimento. Medo é um demônio. Deus diz assim: eu não vos dou espírito de temor, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Então, uma pessoa que tem medo é uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo. Mas mesmo seguindo Jesus, e eu vou te apresentar aqui biblicamente uma pessoa que antes não tinha o Espírito Santo. Pedro. O que é que a ausência do Espírito Santo de Deus na vida de um crente? O que é que a ausência do Espírito Santo na vida de um discípulo ele provoca diante das situações? Medo. Pedro nega Jesus 3 vezes. Está lá em Lucas capítulo 22, dos versículos 54 a 60. Na verdade, esse relato está em todos os evangelhos, mas eu escolhi Lucas. Pedro era discípulo de Jesus, ousado, lá. Mas Pedro não tinha o Espírito Santo. Tentaram pegar Jesus, Pedro pega a espada, corta a orelha. Na verdade, eu creio que ele errou o golpe, né? Eu creio que ele queria cortar a cabeça do soldado lá, mas ele errou lá e cortou só a orelha. A Bíblia diz que ele deu um golpe lá e cortou a orelha. Jesus foi lá, deu uma chamada nele, pegou a orelha, colocou no canto, volta. Olha que Jesus é bom, né? Ele corrige as besteiras que a gente faz, né? Aí pegou a orelha, né? Foi lá e colocou no lugar devido. Mas Pedro, mesmo sendo aquele ousado, é o Senhor mesmo, não é fantasma não. Então manda eu ir ter contigo. E o mar, meu querido, estava agitado. Eles estavam numa tempestade com medo. Quando Jesus foi ao encontro dele, Jesus disse: vem. Jesus não acalmou a tempestade não. Ei, Jesus primeiro provou a fé dele. Pedro andou sobre as ondas, como Jesus estava andando sobre as ondas, em meio da tempestade. Será que isso fala alguma coisa conosco?
Se seus olhos estão em Deus, não importa a tempestade ao teu lado, você vai andar sobre ela. Vai andar e não vai, ela vai naufragar essa tempestade que eu estou vivendo. Não vai, porque Pedro estava na direção de Jesus Cristo. Pedro só começou a naufragar, a afundar, quando ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer, medo é uma característica de que a pessoa não está cheia do Espírito Santo. É mesmo? É claro que é. Pedro nega Jesus Cristo. Ele era discípulo de Jesus, mas não tinha recebido o Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 2, depois que Pedro recebe o Espírito Santo, as coisas mudaram. Pedro começa a pregar o Evangelho com ousadia. Pedro começa a ser usado como instrumento de Deus para curar enfermos. Só depois dele receber o Espírito Santo, ele passou a curar. Pedro é visto e dito pelo Sinédrio, está lá em Atos 3, que eram as autoridades judaicas na época, eram os líderes religiosos, que é o que você vê na sua Bíblia, a palavra Sinédrio, vamos dizer assim, era a lei suprema do judaísmo. Pedro, aquele Pedro covarde, ele foi visto pelo Sinédrio como um homem de coragem. Atos capítulo 4, versículo 13. Agora, antes de Pedro receber o Espírito Santo, antes de Pedro ser cheio do Espírito Santo, uma serva intimidou Pedro. Ele é um deles. Quando Jesus foi levado, Pedro estava lá no pátio. Esse é um deles, uma serva. O que é que Pedro disse? É ruim, é? Sou nada, né? Jesus eu nem conheço Jesus. Pedro nega. Uma serva, ela intimidou Pedro, está em Lucas capítulo 22, versículo 56. Um homem intimidou Pedro, está no versículo 58. Outra pessoa também intimidou Pedro no versículo 59 e versículo 60. Será que dá para você entender? Pelo amor de Deus, permita que o Espírito Santo fale com você. Você está vendo que uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa que tem medo de tudo. Tem medo de qualquer um que se levanta, de qualquer situação que se levanta. Você dele, não, você fala como eu não tenho nada a ver, tem nada a ver. Com medo de quê? De ser preso, com medo de ser chicoteado, com medo de morrer. Então a gente às vezes pensa que por ser cristão, a gente pode falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Não pode não, meu querido. Pedro era discípulo de Jesus Cristo, mas por não ser cheio do Espírito Santo, ele era medroso, ele era covarde. Pedro foi advertido, ordenado e ameaçado a não mais falar de Jesus, lá em Atos 4, versículo 17 a 21. Mas sabe o que foi que Pedro fez? Aí foi que ele foi falar de Jesus, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Uma mulher, uma criada, intimidou Pedro. Agora chega o Sinédrio, as autoridades judaicas, os homens da lei, chega para ele aqui em Atos capítulo 17, versículo 21, e adverte Pedro, ordena Pedro, ameaça Pedro a não falar mais de Jesus. Está em Atos 4, 17 e 21. E olha o que é que diz Pedro. Olha a palavra de Pedro. Coloca aí, minha filha, Atos capítulo 4, versículo 19 a 21. Pedro, você não pode falar mais de Jesus. Pedro, você tem que ficar em casa, Pedro. Começar a lançar medo na vida de Pedro. Pedro, eu ficar em casa, deixar de falar as coisas de Jesus? Eu já fiz isso, não funcionou. Eu já fiz isso e eu me acovardei e não funcionou. Aí Pedro diz assim: todavia, para impedir que isso se espalhe, ou seja, de Pedro anunciar a graça, o amor, o poder de Jesus Cristo,
a obra salvadora de Jesus Cristo, a libertação de Jesus Cristo sobre endemoniados, a cura sobre as pessoas enfermas. Era isso que o Sinédrio queria para Pedro, para que o nome do Senhor não continuasse sendo glorificado na vida das pessoas. Ei, quando o nome de Deus não é glorificado na vida das pessoas, quem é? Quem é glorificado? Aquele que traz problema para a nossa vida, Satanás e seus demônios. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-lo de que não falem com mais ninguém sobre este nome, sobre o nome de Jesus. Coloca o versículo seguinte, minha filha. Então, chamando novamente, ordenaram que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Versículo 19. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo. Se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Sabe o que é isso? Ousadia que o Espírito Santo de Deus traz sobre a vida da pessoa. Então, medo, ela intimida a pessoa. Medo é uma ação maligna do inferno que impede de você viver o que Deus tem para você. Os historiadores contam que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não está na Bíblia. A gente fala isso, pregadores falam, mestres falam, aqueles que ensinam falam, por causa dos historiadores que diz que Pedro é chamado, é preso, ele continua insistindo a levar o evangelho, a não ceder à pressão, não aceitar a intimidação, não aceitar as ameaças. Aí pegam Pedro e diz: você vai morrer. Ele diz: tudo bem, eu posso até morrer, mas tem um negócio, eu vou morrer como eu quero. Eu quero morrer de cabeça para baixo. Alguns historiadores, que foi em forma de X. Outros falam que foi de cruz, de cabeça para baixo. Já pensou? Aquele que estava com medo de ser preso, que uma mulher intimidou ele, mas agora cheio do Espírito Santo, ele já não tinha mais medo de morrer. Eu vou morrer, agora eu vou escolher como morrer. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele não teme nem a morte. Ele não teme nada, porque ele sabe que quem está com ele, nele, é muito maior, é infinitamente maior. Ei, não se intimidem com as má notícias que nós estamos ouvindo ultimamente. É real, é verdadeira. A igreja preza por isso, preza. Está aí a doutora Cíntia, trouxe esse ensino, esse estudo para a gente. Cuidado nosso, estamos cumprindo o que a lei mandou. 100 cadeiras aqui, chamamos a igreja de álcool gel, tem máscara aí para quem precisa. Uma coisa é me proteger, ou me prevenir, a outra coisa é me proteger. Ei, quem protege a gente é Deus. Amém. É Deus que protege você. Tem que tomar os cuidados necessários, mas não ficar preocupado e nem sendo instrumento de propagar o coronavírus. Pastor, não, eu não tenho um vírus. Tem na boca, na língua, na mente, no coração. Vai para o WhatsApp lá e tome coronavírus para todo mundo. Para com isso. Quer usar o seu WhatsApp? Fale das promessas de Deus. Fale do amor de Deus, da graça de Deus. Eu falei aqui na classe de guerra espiritual. Eu nunca recebi, doutor João, tanta mensagem na minha vida como eu recebi nesses dias. Pastores que eu nem conheço, gente de fora que eu nem conheço, mandando mensagem sobre coronavírus. De que capeta safado dos infernos que você vai me intimidar. Eu recebi dezenas de mensagens. Sabe quantas mensagens eu recebi para orar? Uma. Só uma que eu recebi para orar. Pastor, eu não tenho vírus. É no sangue, doutor? É no sangue esse vírus, é? É no sangue? Na célula do sangue, né? Eu não tenho esse vírus na célula do sangue, mas tenho na célula da língua. Para! Em nome de Jesus. Deus não tem escolhido para lançar medo no povo, não. Pastor, eu estou sendo um instrumento para prevenir ele. Uma coisa é você ser escolhida por Deus, como a Cíntia foi aqui, para orientar a igreja. Outra coisa é você propagar o medo por aí. Lançar isso. Isso é fruto de quem não é cheio do Espírito Santo. Chama
Chama essa pessoa para orar. Lança um versículo da Bíblia para ele. Esquenta não. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem pecado? Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara toda a nossa enfermidade. Quer algo mais novo? Tiago diz assim: alguém enfermo entre vós, chame o presbítero da igreja, unja com óleo e a oração da fé curará o enfermo, e se ele houver cometido algum pecado, ser-lhe-á perdoado. É isso que nós vivemos. Ei, pare de ser discípulo de Jesus Cristo e seja cheio do Espírito Santo. Paremos de ser os crentes de Éfeso. Crentes, mas não era cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer advertir você aqui, não, a palavra de exortação, não, ele está desafiando você a ir além das tempestades, a voar sobre as nuvens, a ver de cima as coisas como Cristo vê. Como é que você acha que Deus vê esse coronavírus? Como é que você acha que Deus vê o seu problema? Ei, Jesus, vamos fazer uma reunião. Aqui na terra é assim, né? A gente quer decidir alguma coisa, chama o conselho da igreja, né? Alguns irmãos. Deus me deu um puxavante de orelha. Eu queria ouvir algumas pessoas sobre esse negócio. Aí eu vi um, ouvi outro, só criou uma certa confusão, desconforto. Aí eu fui orar triste com Deus. Aí bem chateado. Eu digo: Senhor, eu estou errado, Deus, sobre isso. Sabe o que foi que Deus disse para mim? Eu dei a você o quê? Eu digo: o Senhor me deu autoridade. Ele fez: quem é o anjo da igreja? Eu digo: o Senhor disse que era eu e sou eu. Então não compartilhe sua autoridade com ninguém, fale comigo. Eu vou dar direção para você. Eu levei, foi um puxavante de orelha esses dias aqui. Alguns pastores aqui já sabem do que eu estou falando. Ei, Deus deu autoridade para você, exerça. Exerça, não compartilhe sua autoridade com ninguém. Você tem medo? Você está com medo de quê? Tem medo aí de, não vou abraçar, não vou para a rua, não sou contra os cuidados, doutora Cinta, não sou, minha irmã, você me conhece, não sou contra isso. Médico manda tomar remédio, eu tomo remédio. Médico manda fazer isso, eu faço. Mas antes de fazer tudo isso, eu estou em oração. Eu estou em oração. Então, agora, medo, vou deixar de, agora, juntar minha cadeira com a da minha mulher, dar um beijinho nela, que é coisa de Deus, porque, com medo do coronavírus, pelo amor de Deus, se Deus não me proteger, não tem álcool gel que proteja. Se Deus não guardar minha casa, vão vigiar o sentinela. Deus não está dizendo que não é para ter sentinela. Deus está dizendo que você não pode botar sua confiança no álcool gel nem na sentinela. Não deve botar sua confiança em uma máscara. Põe a sua confiança, tem que fazer tudo isso. Quando Deus diz assim, em vão vigia os sentinelas se o Senhor não guardar a casa. Não está ensinando, não está na Bíblia? Ele não está dizendo que não é para você ter sentinela. Põe o seu sentinela, mas continue confiando em Deus. Por isso a gente põe porta na nossa casa, põe janela na nossa casa, né? A gente fecha o vidro que está na rua, trava o nosso carro. Por isso a gente anda de avião. Todas as vezes que eu subo no avião, todas as vezes, eu me sento, oro e digo: Senhor, eu sei que eu vou chegar no destino, não porque eu já viajei várias vezes, não porque tenho um histórico de sucesso nas minhas viagens, não porque a ciência, as pesquisas mostram que se morre mais na terra do que lá no céu, mais acidente de carro do que acidente de aeronave. Não, Senhor, eu não viajo confiando em nada disso. Eu estou aqui porque eu confio no Senhor, que o Senhor vai me levar em paz no destino que eu tenho orado ao Senhor. Que antes de viajar eu oro a Deus. Sabe o que é que acontece? Muitas e muitas, de 10, 7, 8 acontece que eu viajo. Eu estou viajando, aí tinha aquela luzinha, luzinha do terror. Aperta o cinto de segurança que a gente vai passar por uma turbulência, né? Todos nós já ouvimos isso. Todos nós que viajamos, né? Vai passar por uma turbulência.
Sabe o que é que eu faço imediatamente? Eu digo: Jesus, tu sabe que eu não gosto de turbulência. Tu acalmou o mar. Tu mandou o vento se calar, o mar aquietar. Senhor, faz isso agora. É impressionante. A luz apaga e eu não vejo turbulência nenhuma. Nenhuma. Isso já aconteceu dezenas de vezes comigo. Dezenas de vezes. Dá para você entender? Você não pode ter medo da situação. Se você é cheio do Espírito Santo, você não teme a situação. Deus está permitindo aquela situação para você reverter, para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Pedro era um homem que tinha medo antes de ser cheio do Espírito Santo. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele não teve mais medo. Então, pastor, o senhor está dizendo que todas as vezes que eu tenho medo, eu estou colocando o Espírito Santo do lado? É isso que eu estou dizendo. Ainda vou mais além do que eu estou dizendo à luz da Bíblia. Todas as vezes que nós sentimos medo e o medo predomina, precisamos refletir se realmente temos o Espírito Santo. Porque os crentes de Éfeso, os discípulos de Éfeso, não tinham o Espírito Santo. Foi batizado? Foi. Foi batizado pelo batismo de João? Foi. Anunciando Jesus Cristo, mas não tinha o Espírito Santo. Uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, ela é conduzida pela carne. Tem uma pergunta que precisamos fazer a nós mesmos: eu sou carnal ou sou cheio do Espírito Santo? Eu sou um mero discípulo, um mero crente, um mero frequentador de célula, de café com Deus, de igreja, ou sou cheio do Espírito Santo? Vale lembrar que Pedro, antes e depois de receber o Espírito Santo, eu sugiro você depois ler Gálatas 5, de 19 em diante, 19 a 21, você vai ver obras da carne. Versículo 22, 23, você vai ver fruto do Espírito. Eu sugiro você em casa ter um tempo a sós com Deus e olhar para Gálatas capítulo 5 e ver se você é cheio do Espírito Santo, ou se você é uma pessoa conduzida pela carne. Uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo é uma pessoa que tem medo. Uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo é uma pessoa que é conduzida pela carne. Gálatas 5. Uma pessoa que não tem intimidade com o Espírito Santo, ela é inconstante. Inconstante. Ora ela está bem, ora ela não está bem. Ora ela crê em Deus, que Deus pode mudar o quadro dela. Ora ela não crê. Eu quero orar por vocês, mas antes eu queria trazer um exemplo aqui que Deus me usou um dia. Eu saio de uma consagração de 24 horas. 24 horas de oração e adoração. Quando eu saio, o pastor Vilarindo manda eu dirigir o culto. O culto, meu filho, é responsabilidade sua hoje. Eu digo: sim, senhor, pastor. Pastor da Igreja Batista Central de Brasília, hoje ele está na glória. Você vai dirigir o culto. Hoje o culto é responsabilidade sua. Eu digo: sim, senhor. Mas o pastor Ricardo tinha levado também um profeta para ter uma participação lá. E esse profeta foi e deu uma palavra para a igreja. Palavra boa. Deus revelou algumas coisas. Revelou para ele, para a igreja. Enquanto ele estava falando, Deus falou para mim: pergunte para o meu filho, para o profeta, esta pergunta que eu vou colocar agora para você. Aí Deus colocou, eu chamei o profeta, o pastor Ricardo veio junto. Aí eu disse: eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus manda lhe perguntar: quem disse que para ser profeta tem que ser pobre? Ele balançou a cabeça e eu continuei o culto. Terminei o culto, depois de 24 horas
dentro da igreja. Eu fui para casa. Eu digo: Deus, que conversa é essa? O Senhor me usa como profeta. E negócio de ser pobre, pobreza é coisa do cão. Teu é o ouro, tu é a prata, diz o Senhor, né? O povo sai do Egito com ouro e prata, então prosperidade financeira também é plano de Deus. Aí eu fui perguntar para Deus: Deus, que negócio é esse? Aí Deus disse: meu filho, quantos profetas você conhece que são bem de vida? Aí eu contei nos dedos, não deu um profeta, homem de Deus. Isso tem mais de 10 anos. Bom, hoje eu conto mais. Aí eu contei no dedo, não dava uma palma de mão. Uma mão não dava. Aí Deus perguntou de novo para mim: meu filho, quantos profetas você conhece que é pobre? Mendigam uma cesta básica, uma passagem, um bujão de gás. Tudo isso eu conheço. Uma receitazinha de médico. Quantos você conhece? Eu digo: Ih, Jesus, eu conheço um bocado. Eu nem comecei a contar, porque eu conheço muitos assim. Aí eu digo: qual é a diferença, Deus? Por que isso? Ele fez: sabe por quê, meu filho? Porque esses profetas que hoje mendigam, ele crê na palavra para os outros, mas não crê na palavra para ele. Essas pequenas características aqui que eu apresentei, você se enquadra em algumas delas? Será que nós somos os crentes de Éfeso, batizados, conhecidos como crentes, discípulos de Jesus, mas não são cheios do Espírito Santo? Que eu quero orar por você. Eu quero ser cheio, eu quero ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo, versículo 6 em Atos 19, quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Aí aqui, isso sou eu que digo, eles ficaram cheios do Espírito Santo, mas o texto continua: e começaram a falar em línguas e a profetizar. E a Bíblia diz que Deus fazia, versículo 11, milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam dele. Senhor, no nome de Jesus, estão os teus filhos aqui de pé, a começar de mim. Deus, nós reconhecemos, muitas vezes nos colocamos, meu Deus, meu Pai, como discípulos, crentes, mas evidenciando, Senhor, meu Deus, a carnalidade, o medo, as inconstâncias. Ora está bem, ora está mal. Ora eu amo a igreja, ora eu não amo a igreja. Ora eu amo meu marido, minha esposa, meus filhos. Ora eu quero me separar. Ora eu quero mais de Deus, ora eu já não sei mais o que eu quero. Nós ouvimos tudo isso aqui, Senhor, mas nós pedimos perdão. E a tua palavra diz: se confessarmos nosso pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar e nos purificar. E nós nos apropriamos do perdão e da purificação. Por isso, Deus, assim como Paulo impôs as mãos sobre aquelas pessoas, os 12, Deus, e eles foram cheios do Espírito Santo, assim eu oro, Senhor, nesta manhã, que todos sejam cheios do Espírito Santo, todos sejam cheios do Espírito Santo, todos, meu Deus, sejam cheios agora do Espírito Santo. Receba sobre a sua vida o espírito de força, receba sobre a sua vida o espírito de coragem, o espírito de ousadia, receba sobre a sua vida o espírito de poder. Seja cheio do Espírito Santo
e saiam daqui anunciando que só o Senhor é Deus. Saiam daqui levando a salvação, a libertação e a cura para as pessoas.